Bom dia, então, pessoal. Vamos lá para nossa. Gravando. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia. Então, vamos começar a nossa aula, então, sobre eletrônica 3, né? Então, nós estamos continuando o assunto que a gente falou na aula passada, né? Que nós falamos sobre a tensão do offset de entrada do amplificador operacional. E nós vamos falar agora, então, sobre as correntes de desvio, tá? Corrente de desvio e corrente de polarização, tá? Então, na última aula nós vimos a tensão do offset. O que é a tensão do offset? Ela é uma tensãozinha que aparece devido a um desbalanço interno do amplificador operacional, né? Que a gente viu que, como o amplificador operacional ele tem um ganho diferencial muito grande, qualquer diferença de tensão que existia entre os terminais pode ser que sature a saída, tá? Pode ser que lá na saída vai ter a tensão máxima, lá o VOM, ok? Então, se a gente pegar um amplificador operacional e curto-circuitar as duas entradas, teoricamente a gente vai ter zero na saída. Na prática, isso não acontece. Por quê? Porque existe um desbalanço, então, entre essas tensões dos terminais, aqui, do Vin menos do Vin mais, tá? Devido ao quê? Devido ao funcionamento dos transistores internos lá do amplificador operacional. Então, sempre vai ter uma diferencinha de tensão entre a queda de tensão, por exemplo, se for um amplificador operacional com uma entrada sendo a transistor bipolar, por exemplo, nós temos uma queda de tensão na base, né, dos dois transistores, que cada transistor vai estar numa entrada. E daí, se tiver uma diferença de tensão entre um e outro, vai causar um desbalanço de tensão que vai ser amplificado pelo ganho no amplificador e vai aparecer na saída. Tá? Esse desbalanço ele é modelado, de certa forma, nesta variável aqui, que é o VOS, tá? Que é Voltage Output Swing, né? Que seria o. Desculpa. Voltage Output Offset, tá? Que seria o offset de tensão lá que existe na entrada, tá? Não é o O não é de output, é de offset, tá? Então, esse offset, pessoal, geralmente ele é um valor pequeno, tá? Ele pode ser na ordem de microvolts até milivolts, dependendo do amplificador. E nós vimos que o do TL84, que é o que nós mais vamos utilizar, esse offset fica na faixa aí de uns 3 mil, tá? Não é um valor assim, então... É um dos maiores se comparado com os outros, mas se a gente estiver trabalhando com ganhos pequenos, talvez não seja problema. O problema vai ser se a gente trabalhar com ganhos muito grandes, que daí esse tensãozinha muito pequena, ela vai ser amplificada, tá? Então tem que tomar cuidado, beleza? Então, como é que a gente fazia? A gente fazia a análise normal por curto-circuito virtual, e daí aqui na entrada, nesse terminal positivo, a gente colocava a tensão VOS, tá? E daí a gente via que, por exemplo, essa aqui é uma configuração inversora, né? Então a tensão da entrada vai aparecer normal aqui, tá? E mais um termo que depende da tensão do offset, tá? Que é a tensão VOS, ok? E daí a gente colocava aqui, ó, uma tensãozinha negativa aqui, né? Que vai ficar em série com essa tensão positiva para cancelar o efeito dela, beleza? Então, isso é a tensão do offset. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver, então, as correntes de desvio, tá? Que são, na verdade, dois tipos de correntes, que são oriundos do mesmo problema, tá? Então, existe a corrente de desvio, tá? Ou também seria a corrente de offset de entrada, e a corrente de polarização, tá? Então, desvio é como se fosse a da tensão de desvio, lá do que a gente viu na última aula, né? Que a gente traduz como offset. O offset a gente traduz como desvio, né? E lá do inglês, quando a gente fala que a gente vai polarizar um transistor, a gente vai colocar um bias nele, né? Vai pegar e vai polarizar, vai colocar uma. Bias, se a gente traduzir diretamente do inglês, ele seria como se fosse um viés. Tá? Então, por exemplo, se tu vai assistir vai ler um jornal que ele é biased, né? Que ele tem um bias, quer dizer que ele está polarizado, quer dizer que ele está com uma tendência para um lado, tá? Uma tendência política, uma tendência de algum nesse sentido, tá? Então, ele está polarizado, ele tem um lado, tá? E um transistor, quando ele está polarizado, é justamente isso, ele não está nem desligado nem desligado, tu colocou ele numa posição, tá? Tu deu uma posição para ele, tá? Não é uma posição política, é uma posição de funcionamento, tá? Isso que é o bias, ok? Então, quando eu acho que a tradução certa de bias é viés, tá? Se vai traduzir como uma palavra só, a palavra correta é viés. E para nós, bias, na eletrônica, a gente traduz como polarização. Ele tem ele está meio ligado, tá? Beleza? Então é o seguinte, quando a gente está analisando, por exemplo, um amplificador operacional ideal, tá? Acho que pulou. Amplificador operacional ideal, a gente viu que
Existe o curto-circuito virtual aqui e tal, e a gente viu que a corrente de entrada dos terminais aqui, ó, ela é zero, tá? Então não tem corrente na entrada aqui do amplificador operacional. Então, ficou errado minhas coisas de apresentação aqui. Mas a corrente de entrada do amplificador operacional ideal, ela é zero, tá? Então não entra corrente nos terminais, ok? Agora, num amp-op real, tá? Além daquela tensão de offset que nós vimos na última aula, tá? Aquela tensão de... eu não vou falar aqui nessa aula sobre tensão de offset junto, tá? Vou deixar para a próxima aula. Mas, além de todos os efeitos que nós vamos ver na aula de hoje, existe também... existe essa corrente de offset mais a tensão de offset. Esses dois efeitos, eles se sobrepõem, tá? Deixa eu só verificar se não tem ninguém querendo entrar aqui. Não. Então, esses dois efeitos se sobrepõem. Existe essa corrente do offset que nós vamos ver agora, mais a tensão do offset, tá? Na próxima aula a gente junta tudo, tá? Então, esses dois, o que acontece? Que na prática existe uma correntezinha, tá? Que está entrando nos terminais do amplificador operacional, tá? Então, essa corrente, ela é bem pequena, pessoal. Ela é na ordem de picoamperes, de nanoamperes, tá? Uma correntezinha bem pequena, ok? Então, essa corrente de entrada, pessoal, ela é diferente de zero. Da mesma forma que a tensão de entrada lá vista pelo amp-op ideal que tem interno dele, desse modelo que a gente está construindo, né? Ele, além do amp-op ideal, tem uma tensãozinha lá do offset e uma corrente de offset também, tá? Que não tem como não existir, né, pessoal? Porque aqui tem um transistor aqui dentro. Logo na entrada do amplificador operacional tem um transistor. E esse transistor, ele sempre vai ter pelo menos alguma corrente de fuga, tá? Sempre vai ter alguma correntezinha, beleza? Então, da mesma forma que quando a gente analisava diodo, né, a primeira coisa que a gente fazia lá em eletrônica 1, quando a gente analisou diodo, a gente fez o quê? A gente primeiro analisou um diodo ideal. Tá? O que era um diodo ideal? Um diodo que tinha apenas, ele conduzia apenas de um lado e não tinha queda de tensão. Tá? Então, a queda de tensão, a velocidade de comutação dele de ligado para desligado era instantânea, então era um diodo ideal. Depois a gente começava a colocar não idealidades nele. A primeira não idealidade que foi colocada lá foi que o diodo ele pode ser aproximado para um diodo ideal mais uma queda de tensão de 0,7, tá? Um diodo de silício, por exemplo, tá? Então, esse cara aqui era um diodo ideal mais uma queda de tensão. Então, isso aqui se comportava mais proximamente, mais aproximado de um diodo real, tá? E depois a gente ainda colocava uma resistência aqui, tá? Que tinha uma resistênciazinha lá devido ao funcionamento dele, tá? Por causa daquela inclinação da reta de tensão e corrente. Então, a gente modelava como sendo uma queda de tensão aqui, proporcional à corrente. Então, no modelo tem um diodo ideal, tá? Aqui também, ó, nós temos um amplificador que ele é mais parecido com o real e a gente constrói ele com elementos de circuito mais o amplificador ideal, tá? Beleza? Então, olhando de fora, ele tem um comportamento mais próximo de um amplificador operacional real, tá? Então, vamos lá. Essas correntes, pessoal, que entram nos terminais não inversor e no terminal inversor, a gente chama, então, como está no terminal positivo, vem mais, a gente chama de I em mais, e terminal inversor I em menos, tá? Então, essas duas correntes, as correntes que estão nos terminais, tá? Só que, assim, ó, no datasheet, lá que vocês vão procurar as informações, essa corrente aqui não está dada explicitamente, ok? Ela é dada em duas formas, tá? Ela é separada em duas, chamadas de corrente IOS, tá? E a corrente IB, tá? Então, IB é de corrente de bias, tá? Que seria a corrente de polarização. E IOS é a corrente de offset, tá? Ou de corrente de desvio, ok? E essa corrente ela é escrita de uma forma muito semelhante àquela tensão diferencial e tensão de modo comum, tá? Vocês lembram lá da última aula, o que era a tensão de modo comum? Era, aqui nós tínhamos a entrada da tensão nos terminais, era a média, né? Era a média da tensão nos terminais. Então, é VI em menos sobre 2, tá? Então, isso aqui era a tensão do modo comum. Ela é semelhante à corrente de polarização, que é a média das correntes nos dois terminais, tá? E a corrente de offset é semelhante à tensão diferencial, tá? A tensão diferencial era a diferença das tensões lá na entrada, tá? Então, isso aqui era a tensão diferencial, aqui é a tensão de offset.
Eles geralmente colocam como módulo, mas a gente vai considerar como fora do módulo, como se não tivesse um módulo, somente a diferença dos dois, tá? Então aqui não tem diferença se for menos a corrente do terminal negativo, não inversor menos a do inversor menos a do não inversor, que vai ter um módulo, então não faz diferença, tá? Ok? Então ela é separada nessas duas formas, tá? É assim que é dado lá no datasheet. E daí, para transformar dessas correntes dos terminais para cá, ou vice-versa, o circuito é redesenhado dessa forma aqui, ó, com 3 fontes de corrente. Então, como é que faz para lembrar? As correntes de polarização, elas são como se fosse dos terminais para o terra, tá? Sempre dos terminais para o terra tem a corrente de polarização, ok? E essa corrente aqui, como é uma corrente diferencial, né? Porque a diferença de correntes, ela vai estar entre um terminal e outro, apontando do negativo para o positivo sempre, tá? E é dividido por 2 aqui, porque na hora que faz essa transformação, esse 2 ele joga para o outro lado, lá, a gente até pode fazer, mas é só pegar e... Aqui a gente tem, na verdade, duas equações, tá? E eu quero isolar essa corrente aqui e essa aqui, tá? Então dá um sistema de equações ali, passa esse 2 para o outro lado, separa, vocês vão ver que vai dar uma corrente assim, tá? Então, se a gente quer saber a corrente daqui, é só fazer um somatório das correntes nesse nó aqui, ó. A corrente IIN, tá? Ela divide em duas. Então, é IOS sobre 2 mais IB, tá? Então, é bem fácil de olhar aqui, ó. IS mais IOS sobre 2. É só olhar nesse ponto, tá? Saindo para cá e saindo para cá. Então, essa corrente é a soma dessas duas. E nesse ponto aqui também, ó. Então, essa corrente está entrando no nó, então essa aqui está saindo, então aqui vai ser IB menos IOS sobre 2. Então, é bem fácil de chegar nessa relação aqui, tá? Beleza? Então, como eu já falei, amplificadores operacionais existem basicamente 2 tipos, né, em relação ao transistor que é empregado logo na entrada. Então, aqui nesses 2 terminais, ó, eles entram no amplificador operacional e logo já chegam num transistor, tá? E esse transistor pode ser ou bipolar ou FET, tá? Se ele for bipolar, a corrente de polarização ela fica na faixa de nanoamperes, tá? E se for FET, ela fica na faixa de picoamperes. Então, o FET geralmente tem menos corrente de fuga, tá? Lembrando, por quê? Porque no caso do bipolar, nós temos uma junção PN, tá? Que ela está diretamente polarizada. Enquanto que no FET, nós temos como se fosse um capacitor na entrada, tá? Então, o FET, se vocês vão ver, ele tem uma característica assim, né? Dependendo do tipo que for, né? Se for um FET do tipo N, então ele tem aqui, ó, como se fosse um capacitor, é um circuito aberto, não tem corrente passando ali, tá? Então, por isso que ele a corrente de fuga vai acabar sendo menor, tá? Beleza? E geralmente a corrente aqui ficou errado, aqui era para ser IOS sobre 2. Por que eu só vejo isso depois, né? Então, esse cara aqui, o iOS, ele também é na mesma faixa de valores, tá? Geralmente, iOS, aqui só iOS, né, dividido por 2. O iOS, geralmente, ele é um pouco menor do que a corrente de polarização, tá? Porque ele é a diferença dos dois, né? Então, geralmente, a corrente nos dois terminais vão ser mais ou menos parecidas, então a diferença vai ser pequena, tá? Mas existem alguns amplificadores operacionais que vocês vão ver que são quase da mesma magnitude, mas dificilmente vai ser maior do que a corrente da depolarização, ok? Beleza? Então tá. Então, como é que eu acho isso lá nos datasheets? Então, por exemplo, do TL84, até aqui, ó, a corrente de offset, tá? O TL84 ele não usa nenhuma das nomenclaturas padrões, tá? Tanto é que, olha, o OPA 365, que é um amplificador operacional mais moderno, que foi lançado há menos tempo, ele usa bem certo as mesmas que o livro usa e de uma forma mais padronizada, tá? Então, por exemplo, a corrente de polarização aqui está IB, corrente de offset está iOS. Já o TL84 não. O TL84 usa uma nomenclatura dele, totalmente diferente. Então ele usa aqui, ó, que até faz um pouquinho mais sentido, né? Porque ele chama de corrente IO, né? I de input offset. Eu acho que até faz mais sentido, mas ninguém mais utiliza essa nomenclatura aqui, usa IB, ou iOS, tá? Então aqui, a corrente de polarização
Para 25 graus, o TL84, que é esse cara aqui, ó, o valor típico dele é em torno de 30 picoamperes, tá? Podendo chegar até 200 picoamperes em 25 graus, que daí dependendo da carga, tá? E dentro de toda a faixa de variação de corrente, ele pode chegar até 50 nanoamperes, tá? Beleza? Já o PA365, ele tem uma corrente bem menor, tá? Então, vocês olhar a corrente de polarização, tá aqui, ó, 10 picoamperes, tá? Então, bem menor. E o valor típico 0,2, tá? Então, é muito pequeno. Imagina, 0,2 picoamperes. Isso é a corrente muito pequena. Isso aqui, eu acho que abaixo de pico é femtoampere, se não me engano. Seria 200 femtoamperes. Uma correntezinha bem pequena. Então, é muito bom isso aqui, porque daí não vai ter tanto problema de... que a gente vai ver o que vai acontecer depois quando tiver essa corrente de polarização, tá? Deixa eu desligar esse ventilador aqui que tá me dando tosse. Ok? Então, pessoal, isso aqui sempre vai estar explícito bem grande lá no datasheet essas informações, tá? Vai ser sempre, é um parâmetro que tem todos eles, tá? Sempre tem corrente de polarização e corrente de offset, que daí o projetista ele vai ter que decidir o que ele vai fazer. Se ele vai querer compensar, ele vai querer não compensar, ou, nesse caso aqui, um valor desses aqui, que é tão pequeno, provavelmente daria para desconsiderar, tá? Agora, se fosse um amplificador desses aqui, apesar de que, como o TL84, apesar de não ser um amplificador profissional tão moderno, ele já é com um FET, tá? Então, um FET já tem uma corrente de offset polarização muito menor. Se fosse um amplificador operacional com entrada bipolar, daí ele já teria um valor maior, talvez teria que compensar, tá? Beleza? Então, tranquilo? Vamos ver se ninguém pediu para entrar aqui. Não. Beleza? Então vamos lá. Pergunta é, qual que é a influência, como é que ele se manifesta, essa corrente de entrada, lá na saída do amplificador, tá? Então vamos tentar achar a relação entre as correntes de offset e depolarização aqui na saída, tá? Então, por exemplo, para o circuito, vamos pegar aqui, começar com o inversor, por exemplo, tá? Aqui tem um circuito inversor normal e ele vai ter lá uma correntezinha de offset e depolarização, tá? Uma de 20 nano, outra de 2 nano. Então, essa corrente aqui é um pouco menor, tá? Então, vamos ver. Como é que a gente vai analisar? A gente vai pegar e vai montar o circuito da mesma forma que a gente fazia antes, da mesma forma que a gente fez lá com a tensão de offset, e daí vamos colocar aqui, ó, o que é esse cara aqui? Ó? Aqui estão as correntes. Lembrando, ó, vai ter sempre aqui o terminal positivo, tá? Terminal positivo vai ter a corrente de polarização apontando para o terra, e aqui está o terminal negativo, ó, tá? Então tem uma corrente de polarização apontando para o terra, tá? E tem metade da corrente de iOS aqui, ó, dividido por 2, né? iOS dividido por 2, saindo do negativo para o positivo, tá? Daí como é que a gente vai fazer? Vai pegar e fazer por superposição, tá? Vamos fazer por superposição, vamos analisar a influência de cada uma lá na saída, tá? Então, vamos lá. Então, resolvendo por superposição. São quantas fontes aqui? Nós temos a fonte V1, a fonte IB, tá? Que aparece duplicada aqui, a gente vai deixar as duas juntas. E aqui tem a iOS. Então, são 3 fontes. Precisamos da contribuição das 3 fontes. Então, primeiro é a contribuição do V1, né? Que é a da tensão de entrada do sinal, tá? Então, nós vamos zerar as outras fontes. Como é que a gente zera a fonte recorrente? Troca por um circuito aberto. Ao contrário do que a gente fez lá na tensão de offset, que lá a gente curto-circuitou o VOS, né? Aqui, como é fonte de corrente, a gente vai deixar aberto, tá? Então vai ficar um circuitinho aberto aqui, tá? Esse circuito aqui é o mesmo que a gente já fez lá atrás, tá? Do inversor, tá? Não tem nada aqui. Quer ver? Para o curto-circuito virtual aqui vai ser 0 aqui, vai ser 0 aqui. Não vai ter corrente aqui, tá? E daí a gente vai igualar a corrente I1 com I2, tá? E vai sair aquela equaçãozinha que a gente já está bem familiarizado, tá? Beleza. Depois vamos fazer das outras correntes. Então, quais são as contribuições do iOS e do IB? Então, agora nós vamos curto-circuitar a tensão da entrada, tá? Vamos curto-circuitar a tensão da entrada aqui e vamos achar a contribuição dessas fontes lá na saída, tá? Aqui, o que daria para ter feito? A gente poderia ter feito para cada fonte separada. Então, quero a contribuição dessa fonte, zero as outras.
Quero dessa fonte aqui, zero as outras. Só que nesse caso ficou muito simples de fazer as três juntos, tá? Por quê? Porque olha aqui, ó. Aqui nós temos essa fonte de corrente IB de baixo aqui, ó. Como a gente pegou esse terminal aqui e aterrou, né, o terminal do Vin mais que a gente aterrou, a gente acabou curto-circuitando essa fonte aqui, ó, tá? Então, lembrando que fonte de corrente a gente pode curto-circuitar, tá? A gente não pode curto-circuitar a fonte de tensão, senão a corrente vai para o infinito, tá? Então, essa fonte de corrente está curto-circuitada, logo a corrente fica circulando aqui, ó, só, e não interfere no resto do circuito, tá? Então, a gente vai eliminar essa fonte aqui, tá? E daí, olhando para essas duas fontes, olha o que acontece. Se a gente pegar esse ponto aqui, ó, tá? Nós temos a corrente saindo e vindo para o terra. E essa aqui, ela está saindo e indo para o terra também. Então, é como se ficasse duas fontes de corrente em paralelo, tá? Lembrando que fontes de corrente a gente pode colocar em paralelo, tá? Não pode colocar em série. Série não dá porque teria correntes diferentes e daí elas não se acertam, tá? Da mesma forma que fontes de tensão, não posso colocar fontes de tensão em paralelo, de valores diferentes em paralelo, porque senão uma vai querer impor a tensão na outra e dá problema. Então, fontes de tensão em série, fontes de corrente em paralelo, tá? Então, o resultado disso aqui tem o I1 e aqui o I2, eu vou ter a soma das correntes aqui, né? I1 mais I2, tá? Então, aqui as duas estão em paralelo, o resultado da corrente que vai descer é a soma das duas, tá? Beleza? E daí, pelo curto-circuito virtual aqui, ó, essa tensão aqui, ó, opa, apareceu mais alguém aqui. Então, aqui, ó, essa tensão aqui, ó, pelo curto-circuito virtual, ela vai ser igual a zero, tá? Então, vou ter zero de tensão aqui, beleza? Zero de tensão aqui. Se nesse terminal aqui tem zero pelo curto-circuito virtual, pessoal, e nesse terminal aqui, ó, tá aterrado, porque eu curto-circuitei a fonte, tá? Aterrei aqui, ó, eu vou ter zero de tensão nos dois lados do resistor. Logo, a corrente do resistor 1 é zero, tá? Então, esse resistor aqui, ele foi eliminado, tá? Não tem corrente passando por ele, ok? Beleza? Aqui, então, é zero, não passa corrente aqui. Então, de onde é que vem a corrente dessas duas fontes? Ela vem daqui, tá? Ela vem lá da fonte de saída, tá? Que é produzida pelo amplificador operacional, né? Pela saída do amplificador operacional que volta a corrente pelo R2, pela realimentação, tá? Beleza? Então, eu tenho que pegar a corrente do resistor e igualar a soma dessas duas correntes, tá? Eu peguei, deixei a corrente no mesmo sentido da anterior, né? Porque a gente sempre faz a corrente para a direita, né? Então, ficou IR2 assim, ok? Então, eu coloquei positivo ali e a tensão que está produzindo essa corrente é zero menos a VO duas linhas, que é a contribuição dessas duas fontes, tá? Então, quanto que é o IR2? É a soma dessas duas correntes, do IB mais o IOS, só que as correntes estão apontando para baixo e eu quero a corrente para a direita. Então, vai ter um sinal de menos aqui, tá? E daí, quanto que é o VO duas linhas, que é essa tensão aqui? Se aqui é zero, a tensão nessa fonte é a tensão no resistor, tá? Então, como eu coloquei invertido, né? Então, vai ficar que essa tensão aqui, ela é R vezes I, tá? Só que o mais está ligado no zero, e o menos está no VO, então vai ficar menos também, tá? Eu fiz assim só porque eu coloquei a corrente errada logo no início. Se tivesse colocado para o outro lado, não teria dado menos e menos, né? Daí eu pego essa corrente e jogo aqui dentro, né? Como ela tem um sinal negativo, com esse aqui fica positivo, tá? Então, essa tensão em cima desse resistor, ela é, na verdade, a tensão no resistor é igual à tensão de saída, tá? Ficou claro isso aqui? Ficou claro? Pode falar. Entendido? Sim. Tranquilo, beleza. Então, só coloquei a corrente para o lado, daí ela ficou negativa, e daí a tensão fica negativa, e daí inverte, e dá tudo certo, tá? Então, aqui a gente já acha a tensão de saída, né, a contribuição da corrente B e da IOS direto na tensão de saída, tá? Que é essa aqui é a contribuição. Então, o que é a tensão final? É a soma da contribuição da fonte de entrada mais a das correntes da offset de polarização. Então, jogando ali, essa aqui é a tensão final, tá? Então, vocês podem ver que o que acontece? Nós temos lá isso com o amplificador inversor, né? Nós temos a parcela do inversor aqui, e as correntes offset de polarização, elas aparecem somadas e multiplicadas por R2. Tá? Então, quanto maior o R2, maior vai ser
o erro, né, digamos, que vai aparecer lá na saída, tá? Então, eu vou ter um produto aqui da mesma forma que a gente tinha lá na tensão do offset, tá? Então, ele vai contribuir como o próprio nome diz, vai contribuir com um offset de tensão na saída. A corrente do offset de polarização vai produzir um offset de tensão na saída, tá? Beleza? Para o amplificador não inversor, é muito semelhante, tá? Muito semelhante. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai pegar e vai fazer o curto-circuito virtual, né? Entre a terminal positivo e negativo, tá? E vai colocar as correntes de offset de polarização aqui também. Lembrando, vai ter a corrente de polarização do terminal positivo para o terra, do terminal negativo para o terra, e uma fonte de corrente de IOS sobre 2 do menos para o mais, tá? Bem tranquilo. E daí a gente faz a análise, tá? Mesma coisa de antes, tá? Mesma coisa. Pois isso aqui, eu agora estou passando meio ligeiro, mas isso aqui você tem que pegar o material e dar uma olhadinha bem com calma e fazer. Lá nos exercícios vai ter alguns exercícios e vocês olham com mais calma, tá? Aqui, como a gente tem 1 hora e pouco só, eu vou falar meio ligeirinho, fica mais dinâmico aí. É melhor você só acompanhar. Depois você tem que pegar e fazer no papel também para vocês pegarem bem e entenderem melhor, tá? Então, do não inversor é a mesma coisa. Vamos fazer por superposição. A primeira contribuição da fonte de entrada, nós vamos zerar então as fontes decorrentes da polarização e de offset, tá? E a gente vai abrir as fontes, né? Porque são fontes decorrentes, tá? Então aqui vai ficar simplesmente o amplificador não inversor direto, né? Mesma análise. E essas duas tensões são iguais, ela vai aparecer aqui, né? O V1, tá? E daí é como se fosse um divisor resistivo ao contrário aqui, né? Eu coloco tensão aqui, daí calculo a tensão lá, tá? Então a gente chega na fórmula do amplificador não inversor, beleza? Daí depois para as correntes de B e OS. O que nós fizemos? Nós curto-circuitamos a tensão de entrada, tá? Curto-circuita a tensão de entrada e acha a contribuição das fontes, ok? O que nós temos aqui? Bem semelhante ao que nós vimos antes, ó. O IB, ele, como a gente curto-circuitou a entrada, essa corrente vai ficar circulando aqui, ó, tá? Então tem zero de tensão em cima dessa fonte, ok? Logo, se tem zero de tensão, ela não contribui com potência para o circuito, né? Ela é como se ela fosse eliminada, tá? Então essa corrente ela não está passando por nenhum outro elemento, então ela é eliminada aqui, tá? E aqui vai aparecer zero de tensão por causa desse curto-circuito, tá? Então aqui vai ter zero, essa fonte aqui é eliminada e aqui vai aparecer zero também, tá? Logo, ó, se vocês olharam, ó, a corrente que desce aqui, ó, tá? Ela é a soma das duas correntes, porque elas estão apontando para fora desse nó aqui. Essa corrente vai fazer corrente para zero e essa corrente aqui também vai ir para o zero, tá? Então vai ficar bem semelhante a de antes, tá? Nesse ponto aqui nós temos IB mais IOS sobre 2, tá? Então, se aqui tem zero, pessoal, ó, se aqui tem zero de tensão em cima desse resistor. Então ele também é eliminado, tá? Não tem corrente nesse resistor aqui. Porque aqui tem zero. Se tem o zero de tensão em cima de um resistor, não tem corrente nele, tá? Mas, professor, tem uma fonte de corrente em paralelo com ele aqui. Não importa. A corrente no resistor depende da tensão dele, tá? Então, se a tensão é zero, a corrente nele vai ser zero. Então, onde é que vem essa corrente aqui? Vem do R2. Tá? Então, é a mesma coisa do que a gente viu no anterior, tá? Então, fiz a corrente invertida de novo aqui, só para fazer diferente, porque já estava assim no início, né? Eu fiz a corrente da esquerda para a direita, tá? Vai ser a mesma coisa. A corrente IR2, ó, que está indo para a direita, é a soma de IB mais IOS, só que com sinal negativo, né? Porque ela está ao contrário das fontes de corrente, tá? E a tensão, a mesma coisa. É IR2 vezes R2, só que o sinal trocado, porque o menos está ligado no que nós queremos medir aqui, tá? Substituir uma na outra vai dar a mesma coisa, tá? Se a gente somar as duas contribuições, né, vocês vão ver que a tensão de saída, ela é a equação do não inversor, mais essa parcela aqui, que é idêntica à do inversor, tá? Então, as correntes de polarização e de offset influenciam da mesma forma, tá? Tanto no inversor quanto no não inversor, tá? Então, olha, circuitos bem diferentes e que essas fontes de correntes causam o mesmo efeito, tá? Beleza? Tranquilo? Então, esses offsets, pessoal, essas correntes, elas vão causar problemas
justamente quando o nosso ganho de amplificação for grande, tá? Porque o ganho, pessoal, se vocês olharem aqui do não inversor, quanto maior o R2, maior vai ser o ganho, tá? Então, geralmente, quando a gente tem um ganho alto, o R2 é alto, tá? Então, ele vai aparecer aqui também, tá? Por quê? Porque o R1 a gente não pode diminuir muito ele, senão ele vai ficar muito pequeno, vai ter aqueles problemas, né, que eu já tinha mostrado lá, que é difícil de... essa equação não fica tão bem escrita quando o R1 ele é muito pequeno, né, porque a gente fazia o ganho diferencial tendendo ao infinito, né, lá na primeira aula eu mostrei. Então o R1 não pode ser tão pequeno, tá? Então a gente vai limitar em, sei lá, 5K, 2K no mínimo, né? Não pode ser muito abaixo disso o R1. Então, para ganhos altos, eu vou ter que ter um R2 bem grande, tá? Esse R2 bem grande vai aparecer aqui e vai causar offset por causa dessas correntes, tá? Por isso que trabalhar com ganhos muito grandes é complicado, tá? Trabalhar com ganho mais de 100 é bem complicado trabalhar por causa dessas correntes e dessas tensões, essas não idealidades, tá? Beleza? Entendido até aí? Tranquilo? Tranquilo? Entendido. Beleza. Então é o seguinte, pergunta, né? Que nem a gente fez essa pergunta lá quando a gente estava vendo tensão do offset. E a pergunta é: existe alguma forma de mitigar o efeito dessas correntes? Tá? Existe alguma maneira de mitigar? E sim, existe. E essa maneira que a gente vai ver é utilizando os chamados de resistores de compensação, tá? Que são resistores que vão no terminal oposto da realimentação. Então, por exemplo, esse aqui é um inversor, ó, tá? Um inversor, e daí tem um resistor aqui no terminal positivo ligado para o terra, tá? Tem uma questão na lista, pessoal, que vocês estão fazendo agora, que é exatamente assim, tá? Na primeira lista, só que ali a gente não tinha visto, né, esses efeitos. Então, e lá é um amplificador ideal, tá? Então, se eu estou trabalhando com um amplificador ideal, não vai ter corrente aqui. Logo, eu faria o quê? Eu simplesmente elimino esse resistor, tá? Porque não tem corrente passando nele, essa tensão aqui vai continuar sendo zero, tá? Então, lá na primeira lista, esse resistor aqui é eliminado, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma função para ele. Ele vai ter uma função, ele vai ser usado para minimizar, então, o efeito dessas correntes aí, tá? Beleza? Então, o resistor vai ficar aqui no terra e aqui na entrada, tá? Então, eles não afetam o sinal de entrada. Como aqui está em série com a entrada e a impedância da entrada aqui já é muito grande, mais um resistor em série não vai afetar, tá? Esse resistor aqui, ok? Mesmo que eu tenha, a fonte tenha uma impedância infinita, uma impedância grande aqui, tá? A fonte tivesse uma impedância, ele não vai afetar, porque ele vai estar em série, né? Então, não vai ter problema. Essa tensão aqui vai ser a mesma tensão aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, por exemplo, nesse amplificador aqui, que é um amplificador inversor, com esse resistor R3. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma análise, tá? Por que nós estamos fazendo análise agora com resistores e antes sem o resistor? Para ver o que acontece quando não tem o resistor. Lá nos exercícios vai estar assim. Como é que é um exercício desse tipo aqui? É assim, calcule a influência das correntes de offset e polarização na saída, sem compensação, tá? Aí vocês vão calcular, vamos ver que tem problema. Daí coloque o resistor R3 e projete ele para minimizar uma corrente, tá? Então, daí vocês vão colocar aqui e vocês vão ver quanto que vai dar na saída sem esse... o quanto diminuiu, né, esse offset, tá? Beleza? Então, nós temos que analisar agora com o resistor R3, tá? E daí ver a sua influência. Então, vamos lá. Primeiro para o inversor. Então, para o inversor, pessoal, nós vamos colocar o resistor aqui e vamos fazer da mesma forma. Vamos fazer a contribuição de cada uma das fontes, tá? Então, primeiro, a contribuição de V1. V1, nós temos a tensão V1 aqui, vamos abrir as outras fontes, né? São fontes decorrentes, vão virar circuitos abertos, tá? Vão virar circuitos abertos. Aqui vai estar o R3. Como aqui é um curto-circuito virtual, né? Não é um curto-circuito real, não vai ter corrente. Então, essa corrente aqui é 0 amperes, tá? Logo, a corrente no resistor R3 também vai ser zero, ok? Logo, essa tensão no V1 aqui é zero, tá? E daí eu analiso como se fosse um amplificador inversor normal. Igual a corrente IR1 com IR2. Essa tensão aqui ela vai ser zero, né? Porque é por causa do curto-circuito, tá? E daí, IR1 igual a IR2,
e sai a mesma equação. Aqui não muda nada, né? Daí depois, o que nós vamos fazer? Vamos analisar a contribuição de cada uma das fontes, tá? Primeiro, contribuição do IB. Aqui eu tive que separar os dois, porque antes não tinha o resistor R3, daí curto-circuitava essa fonte aqui, conseguiria analisar as outras duas que sobraram juntos. Aqui não dá para fazer. Daí eu deixei a corrente IB aqui e a IB aqui, tá? Poderia deixar essa IB e daí anular essa e daria, tá? Mas eu fiz as duas juntas, tá? Já que é IB, já sai tudo junto. Então aqui nós temos IB. O que é o objetivo? Achar a influência do IB na tensão de saída, que é a contribuição dessas duas fontes. Então o que acontece? Nós temos essa corrente aqui, ó, que ela vai circular aqui, ó, tá? Vai produzir um mais embaixo, porque a corrente vai subir, né? E um menos em cima. Então aqui, pessoal, vai ter uma tensãozinha negativa, tá? No VI menos, tá? Produzida por esse cara aqui, ok? Então, esse cara aqui, ó, esse VI mais, ele é quanto? É menos R3 vezes IB, tá? Essa é a corrente que vai aparecer aqui. Pelo curto-circuito virtual, ela também vai aparecer lá em cima, tá? Igual VI menos, ok? Que vale menos R3 sobre IB, ok? Então, nesse ponto, não é mais zero a tensão. É essa tensão aqui que vai aparecer lá, tá? Então, eu faço o quê? Apliquei, e aqui é zero de corrente, né? No curto-circuito virtual ainda é zero de corrente. Então, aqui, ó, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, nesse nó aqui, ó, vou somar as correntes. Nós temos IR1 indo da esquerda para a direita, IB e o IR2, tá? Então, o IR1 está entrando no nó, está passando aqui, ó, IR1. Tem o IB saindo e o IR2 saindo, tá? Então, temos que contabilizar essas correntes. Quanto que é a tensão do IR1? É essa tensão aqui, ó, seguindo a polaridade do resistor. Então, é zero de um lado, menos V em menos, sobre R1. E aqui é IB mais V em menos, menos VO, duas linhas, sobre R2, tá? Então, quanto que vale o V em menos aqui? Vale isso aqui, tá? Então, eu vou jogar aqui dentro e aqui dentro, tá? Então, vai dar menos com menos ali. Vamos substituir ali dentro, vai dar menos com menos. Aqui vai dar para fazer alguma simplificação também. Joga tudo para um lado, tudo para o outro. Vou deixar para vocês fazer isso aqui, né? Porque senão fica muito monótono na aula aqui. Vocês podem fazer isso aqui em casa. Eu recomendo que vocês façam. O que eu vou fazer? Vou isolar o VO duas linhas, tá? Vai dar isso aqui. Ó. Então, aqui está o R2 menos R3 vezes 1 mais R2 sobre R1. Tudo isso aqui vezes IB, tá? Então, apareceu um termo aqui onde mostra a influência do IB, ok? Então, ela depende, pessoal, do... o R3 vai aparecer aqui, ó, tá? Nesse termo multiplicado por esse cara aqui, que depende do ganho, né? Então, se o R2 sobre R1 é o ganho de tensão, né? Do amplificador inversor. Se ele for muito grande, tá? Esse cara aqui vai ter uma influência em cima dele, tá? Depois a gente vai ver o que a gente faz, como é que a gente projeta o R3. Vai ser a partir dessa equação aqui, ok? Então, essa é a influência do IB. Depois, qual que é a contribuição do IOS? Tá? Do IOS, nós vamos zerar o IB, tá? Vamos zerar o IB e vamos analisar. Aqui, ó, o que é a diferença desse cara aqui? Nesse circuito aqui, a corrente está subindo, produzindo um negativo aqui, ó. E aqui ela está descendo pelo resistor. Então, ela vai produzir um positivo aqui. Tá? Então, o Vin agora vai ser positivo. Tá? Então, quanto que é o Vin? É IOS sobre 2 vezes R3. Tá? Vai produzir esse cara aqui, que vai aparecer lá. Tá? Pelo curto-circuito virtual aqui. Beleza? Que é o Vin menos. Daí, eu vou fazer a mesma coisa de antes. Ó. Vou aplicar um lei de Kirchhoff das correntes aqui. Ó. Tá? Temos um IR1 entrando, IOS sobre 2 saindo e o IR2 saindo. Tá? Mesma coisa daqui, ó. O que é o IR2? 0 menos V menos sobre R1. Mais IOS sobre 2, mais essa tensão aqui, que é V menos menos VO 3 linhas sobre R2. Tá? Substitui essa tensão aqui, ó. Aqui e aqui, né? Tá? E daí, isola quem? Isola o VO 3 linhas. Tá? Então, substituindo, vai dar isso aqui, ó. Vocês vão ver que as equações são idênticas, exceto por esse sinal aqui, ó, tá? Nesse cara aqui é menos, aqui é mais, tá? Vezes IOS sobre 2, ok? Então, vamos somar todas essas contribuições agora, tá?
Então, como é que é a equação? Tensão na saída do amplificador inversor. Vai ser a parcela do inversor, tá? A parcela do IB e a parcela do IOS sobre 2, tá? Beleza? Aqui, pessoal, ainda teria, tá? Isso aí vai ter nos exercícios lá, e na próxima aula a gente vai olhar de novo. Aqui teria o VOS, né? Mais, que é aquela parcela da última, que a gente viu na última aula, tá? Também tá aqui. Ela não foi eliminada, a gente só não considerou ela agora. E como a gente faz por superposição, a gente pode fazer todo mundo separado e depois juntar no final, tá? Então aqui ainda tem o VOS, tá? Que vai aparecer aqui, mas a gente está desconsiderando agora, tá? Na próxima aula a gente junta tudo, beleza? Ok? Então esse cara aqui, ó, esse cara a gente está desconsiderando, beleza? Então nós temos esses termos aqui, ó, tá? O que a gente pode fazer? Tá? O que a gente pode fazer para eliminar alguma coisa aqui, tá? Então eu falei que a gente vai mexer no R3, ok? Então o R3 é um parâmetro que a gente pode utilizar para zerar alguma coisa, ok? E aqui que tem que tomar cuidado com uma coisa. Primeiro, o IB, tá? É assumido que o IB ele é maior do que o IOS, tá? Maior que o IOS, tá? Então, se o IB é maior, tá? Então o IOS já é pequeno e ainda aparece dividido por 2 aqui, ó, tá? Ele aparece dividido por 2, ok? Então quer dizer que essa parcela aqui é bem menor do que essa, tá? E aqui tem um sinal de menos, ok? Então, como a gente projeta esse R3, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parcela aqui, ó, e vou igualar a zero, tá? Por quê? Porque tem um sinal de menos, então eu vou poder passar para o outro lado e achar um valor positivo para o R3, tá? Esse termo aqui, ó, não tem como... Ele é sempre maior do que zero. Por quê? Porque todos os números são positivos. Não tem como zerar esse termo aqui. Agora, esse tem, porque tem um menos aqui, tá? Então, se eu pegar esse termo aqui, ó, eu vou igualar ele a zero, tá? Então, vai ficar R2 menos R3 vezes esse cara aqui igual a zero. Então, eu passo para o outro lado e isolo o R3, ó. Vai passar o R1 para o outro lado. Então, que equação que é essa aqui, ó? Produto dividido pela soma, tá? Então, esse aqui é o paralelo do R1 com o R2, ok? Então, esse é o valor do R3 que nós vamos utilizar. Vamos pegar e fazer o paralelo dos dois e vamos colocar aqui, tá? E esse é o valor do nosso R3. Aí vai dar uma corrente baixa. E daí a gente vai eliminar a influência da corrente de polarização na saída, tá? Então a gente vai zerar esse termo aqui, tá? Ele vai virar zero, porque se a gente pegar R3 aqui, ó, esse número aqui, ó, e substituir aqui, ó, ele zera toda essa parcela, tá? Claro que essa outra parcela não vai ser eliminada. Essa parcela aqui não vai ser eliminada. Mas o IOS é menor, é pequeno. Então a gente já diminui o efeito dessas correntes. A gente não elimina, a gente diminui, tá? Porque assim, ó, o IOS, pessoal, ele é a diferença das correntes nos terminais, tá? Se as duas correntes forem iguais, tá? Ele vai acabar sendo eliminado. O IOS pode ser zero, tá? Aquele valor que é dado no datasheet geralmente é o valor máximo, tá? Mas ele pode ser zero, tá? Dependendo do ponto de operação, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou substituir aqui dentro, tá? Dentro desse cara aqui e dentro desse cara aqui também, tá? Vamos ver o que sobra. Se eu substituir isso aqui dentro, ó, vai zerar esse termo aqui, ó. Se eu colocar o IR, essa equação aqui, ó, tá? Eu vou cancelar alguns termos, vai sobrar somente R2, tá? Vai aparecer aqui dentro 2R2, que vai cancelar esse 2 com esse 2 aqui, tá? Então vai ficar assim. Isso aqui, pessoal, é a tensão de saída, tá? Então é a parcela do inversor mais um termo que depende apenas da corrente do IOS, tá? Que é a corrente de offset, que é bem menor, tá? IOS é bem menor do que IB, ok? Então a gente já diminui o efeito, a gente não eliminou totalmente. Tá? Vocês vão ver que vai ter um exemplo lá que vai diminuir, digamos, de
500 milivolts de offset para 20 milivolts de offset. Tá? Já é uma boa redução. Tá? Beleza? Loucuragem isso aí, né? Bem diferente. Doideira. Doideira. Então, claro que isso aqui não é sempre que a gente vai fazer, tá? E porque se essas correntes forem pequenas, talvez não vale a pena. Mas o que pode acontecer é o seguinte: vocês, eu escolhi um determinado amplificador operacional e vocês vão olhar o datasheet dele e ele já diz o valor aqui, ó, tá? Ele já tem um valor recomendado, tá? Que é para utilizar. Eu já vi em alguns datasheets que ele já tem um valor de R3 recomendado, tá? Não é todos que tem, né? Mas alguns tem, tá? Beleza? Só para finalizar, então, temos também, se fosse para o amplificador não inversor, tá? Então a gente coloca o R3 aqui, ó, na entrada, tá? Só vou mostrar bem rápido porque é exatamente igual, tá? O que a gente faz? A gente coloca o R3 aqui, ó, e faz aquela mesma análise, tá? Então a gente faz a contribuição para o V1, vai dar a mesma coisa, né? Eu vou passar bem ligeiro aqui porque é a mesma coisa, tudo igual, tá? Então a contribuição do V1 é do amplificador não inversor normal, tá? Porque não tem corrente no R3, quando a gente está considerando só a contribuição do V1. Então é zero de corrente aqui, logo esse R3 é eliminado na contribuição no V1, tá? Ok. E daí, depois a gente faz a contribuição do IB e do IOS, tá? Então a análise é exatamente igual, tá? Vou deixar aqui, depois vocês acompanhem em casa, tá? Não vou ficar passando equação por equação de novo aqui. Vocês vão ver que a contribuição do IB dá a mesma coisa, tá? Dá a mesma coisa. Não importa se é inversor ou não inversor, a contribuição das correntes é igual. Então olha aqui, ó, essa equação aqui é idêntica à de antes, e essa aqui é idêntica à de antes, tá? Tem um R2, R3, um mais R2, e aqui o IS sobre 2, mesma coisa, tá? Então aqui vai ficar a mesma coisa, tá? Qual que é o valor de R3 que a gente precisa usar? O paralelo do 1 com o 2, tá? Mesma coisa. Então é idêntico ao amplificador inversor, tá? Beleza? Bem tranquilo, né? Não tem. Demora a primeira vez que vocês veem, assim, parece meio complicado, assim, mas se vocês. Isso aqui é bom para vocês treinarem circuitos, na verdade, né? Então, fazer análise por superposição é bem interessante porque são equações que elas ficam bem fechadinhas, assim, bem simétricas, né? Isso é bonito do ponto de vista matemático, né? Quando a gente faz equações e elas são simétricas. Como? Os algebrismos. Os algebrismos, né? Porque olha esse bonito parâmetro. demais para existir de verdade. Porque olha esse parâmetro aqui, esse parâmetro, né? É exatamente igual, só troca um sinal, né? Ela é simétrica, né? Então é bonito quando tu faz e tu chega numa equação assim, bonitinho, assim. Tu dá um gostoso de fazer as equações. Tá? Então, não sei, eu acho que não sei se é só eu que sinto isso, mas quando as equações ficam bonitas é legal. Tá? Beleza? Então, quando é que a gente vai fazer isso? Quando a gente pegar um amplificador operacional, a gente vê que essas correntes são grandes, tá? Se eu estiver trabalhando com um ganho muito pequeno, trabalhando com ganho 2, 3, não vai ter muita influência lá na saída, tá? Então, talvez não valha a pena colocar esse resistor aqui, tá? Agora, se eu estiver trabalhando com um ganho muito alto, que daí sim, esse cara aqui pode ser que tenha seja necessário a gente utilizar, tá? Beleza? Isso aqui não, a gente faria numa aula prática, isso aí, talvez a gente faça ainda, tá? Beleza? Vamos fazer um exercício aí, ó. Esse exercício eu tirei da lista lá, vai ter um exercício bem semelhante a esse aqui, tá? Então, olha aqui, ó, o que nós temos? Nós temos um amplificador inversor, tá? Então, ele tem aqui, ó, um resistor de 20K e um resistor de 600K. Então, o ganho desse cara aqui de tensão, ele é menos 600 sobre 20. Então, esse ganho aqui é menos 30, ok? Então, 30 é um ganho já é considerável, né? Tá, bem, um ganho grande. E as correntes de polarização aqui são grandes também. 500 nanoamperes, por incrível que pareça, é uma correntezinha já um pouquinho já é grande, tá? Então,
aqui, ó, quando esse tipo de exercício, pessoal, na prova, por exemplo, aqui como na lista de exercício até vocês podem pegar no material, né? Não vai fazer diferença. Mas essa questão aqui já caiu em prova, por exemplo. Daí eu pego e dou a equação, tá? Vocês não vão deduzir a equação porque não dá tempo, tá? Então eu vou dar essa equação aqui para vocês e vocês têm que trabalhar em cima dela, tá? Eu só dou a equação, vocês têm que decidir o que fazer com ela, tá? Então, olha, então, ó, para o circuito abaixo, calcule. Primeiro, calcular a tensão de saída sem a presença do R3, aqui está errado, aqui é R3, tá? Sem a presença do R3, então seria sem o resistor de compensação, e considerando as correntes de desvio, tá? Então eu vou pegar essa equação aqui, pode ser, e eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o resistor aqui, ó, aqui eu corrigi em tudo, só não corrigi aqui. Aqui é R3, né? Aqui é R3. Corrigi em tudo, mas não corrigi aqui. E aqui é R2, tá? Então, eu tenho as equações e eu quero calcular a tensão de saída sem a presença da R13, considerando as correntes de desvio, tá? Daí depois, dimensione R3, tá? De forma a minimizar a influência da corrente de polarização na saída, tá? E depois, calcule a tensão de saída considerando o resistor dimensionado, tá? Beleza? Então vamos lá para o exercício para a gente resolver, tá? Eu vou lá. Tá todo mundo vendo a tela aqui? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. Aqui nós temos R3, deixa eu só corrigir aqui, que aqui é R3, aqui é R3 e aqui é R2, que eu esqueci de corrigir. Tá? Aqui tá certo, ok? Ok? Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente faz para calcular a tensão de saída, tá? Tensão de saída sem a presença do R3 aqui. Como é que a gente faz? Então aqui, o que eu poderia fazer? Como a gente já tem a equação, tá? A gente já tem a equação, então já fica mais fácil. O que significa calcular sem a presença do R3? Não é que a gente vai retirar e deixar o terminal aberto, né? A gente vai pegar e curto-circuitar esse terminal, tá? Então, a gente curto-circuitaria esse terminal aqui. Curto-circuitar esse cara significa colocar uma resistência 3 igual a zero, tá? Então, a gente vai pegar esse cara aqui e vai colocar zero nesse resistor R3, ok? Então, na letra A aqui, ó, é bem tranquilo de fazer, porque a gente só vai pegar esse cara aqui, a gente vai pegar o R3 e vai considerar ele igual a zero, tá? Então, a gente só vai pegar a equação aqui, ó, aqui vai ficar 1 mais... Aqui eu já vou colocar os valores, né? Do R2 é 600 e do outro é... E aqui eu ainda não tá fácil hoje. Aqui eu coloquei errado a equação, né? Na prova estaria certo, tá, pessoal? Fiz na correria ontem, depois que eu descobri que tinha alguns erros, eu corrigi em alguns lugares, não corrigi em outros, tá? Depois eu arrumo. Então aqui a equação, ela é menos 600, né? Sobre 20K vezes o V1. E aqui, ó, nós temos que vai ficar aqui o R2, tá? E esse R3 aqui, ele vai ir para zero. Tá? Então vai ficar aqui 600K, tá? E aqui vai ficar menos zero, né? Vezes 1 mais 6. Eu vou colocar os números aqui mesmo, tá dando zero, tá? Vezes aqui a corrente da base. A corrente da base é 500 nano, tá? Vezes 500 nano, tá? Tem espaço aqui? Não tem espaço. Mais aquela parcela de baixo, né? Que é 600K mais, né? Zero, porque a gente zerou o R3. 1 mais 600K sobre 20K. Tá? Aqui é K também. Isso aqui, né? Vezes o IOS. Quanto que é o IOS? É 40, né? Então aqui é 40 nano sobre 2. É nano, não milho. Nano. Tá? Então, quanto é que vai dar esse cara aqui? Vai dar VO. E esse cara aqui, então, vai dar menos 30 vezes V1, ok? E aqui vai dar, ó, essa parcela aqui, então, ela é zero, né? Porque o resistor é zero, tá? Então, aqui vai dar 600K vezes 500 nano.
E aqui vai dar 600K mais 600K vezes 40 nanos sobre 2. Então, eu já vou fazer tudo de uma vez só na calculadora. Então, aqui vai dar 600K, né? 600K vezes. Daí, como tem 600K aqui, e aqui eu vou colocar em evidência. Então, vai ficar 600K vezes 500 nano, mais 40 nano dividido por 2, que vai dar 20 nano. Tá? Então, isso aqui deu 0,312, ou seja, 312 milivolts. Tá? Então, tem um offset de 312 milivolts, pessoal, na saída. Tá? Então, você pode pensar assim, nossa, mas aqui ó, a correntezinha de 500 nano, tá? Não chega nem a 1 microampere, tá? A correntezinha é pequena. Só que o R2 é muito grande. Tá? Então, esse cara aqui é muito grande. Então, o que, que eu posso fazer para tentar diminuir o efeito dessas correntes? Tá? Paralelo. Isso aí. Então, ó, dimensionar o R3 de forma a minimizar a influência de IB na tensão de saída. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a letra B aqui. Ó. Letra B. Então, a gente vai pegar o que? A gente vai, digamos que a gente só tem a equação, a gente não saiba o que fazer. A gente não sabe que o R3 é aquela relação lá. Então, nós vamos pegar essa equação aqui, vamos analisar ela. Nós vamos ver que a única que dá para fazer alguma coisa é essa aqui, ó, tá? Porque ela tem um negativo, tá? Então, nós vamos pegar essa equação aqui, o R2 menos R3 vezes 1 mais, isso aqui não é RF, aqui é R2. Tá? R2 sobre R1, tá? Isso aqui eu vou igualar a zero, tá? Então, isso aqui vai dar... Opa. Aqui vai dar R2 igual a R3. Do outro lado eu vou tirar o mínimo, vai ficar R1 mais 2 sobre R1, né? E eu quero isolar esse cara aqui. Então vai ficar que o R3 ele é o produto R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ok? Então é o paralelo, né? Paralelo. É um paralelo de 20K em paralelo com 600K. Ok? Isso aqui dá 20K mais 600K. Vai ter que dar um pouco menor do que 20K, né? Que dá um pouco menor que o menor deles. Vai dar 20K vezes 600K. Chegou. Então vai dar 20K dividido por 20K mais 600K. Vai dar 19,35. 35,4. Tá. Então, esse é o valor do R3 que nós precisamos colocar aqui em cima. Tá? Então, na B só pedia para calcular. Tá? Agora, na C, nós vamos pegar e verificar quanto que vai dar a tensão na saída. Tá? Então, vamos lá. Então, letra C. Nós vamos pegar aquela equação lá e vamos substituir os valores. Opa. Vamos substituir os valores. Então, aqui vai dar VO. Tá? Isso aqui vai dar o menos 600, né? K sobre 20K vezes V1, ok? E aqui vai dar... Eu vou substituir os valores mesmo, né? Então, aqui no R2, eu vou colocar os valores para a gente ver se deu zero mesmo dentro ou não. Tá? Menos 19,354K. Acho que é isso, né? 354K. Vezes 1 mais 600K sobre 20K. Isso aqui vezes o IB, que é 500 nano. Nano. Fecha aqui, na verdade. Tá? Depois, aqui vai ficar mais. Aqui fica 600K também. Mais 19,354K vezes 1 mais 600K sobre 20K.
vezes o IOS sobre 2, que é 40 nano sobre 2. Beleza? Então vamos lá, vou pegar e vou fazer essa primeira parte aqui, tá? Só para ver se a gente acertou. Então vai ser esse número aqui, eu vou salvar na memória aqui, ó, que daí eu já posso usar direto, tá? Então isso aqui é 600K menos esse número da memória aqui, vezes 1 mais 600K por 20K dá 30, né? 30. É isso aí. O que faltou aqui? O parênteses está virado. Tá? É isso aí. Tá? Então isso aqui deu 2,3 vezes 10 a menos 7. Tá? Então dá um número bem pequeno, menos 7 vezes 500, que dá na menos 9, né? Então isso aqui vai dar... Esse sim dá um número pequeno. Tá? Dá na menos 13, que é zero. Tá? Então tudo isso aqui, ó, conforme a gente escolheu, né? Vai dar... Isso aqui dá zero. Vamos para a segunda parcela, tá? Segunda parcela, então, é 600K mais o número da memória aqui, vezes... Então, isso aqui dá 30 mais 1, né? 31. Dá para botar direto aqui. Fecha parênteses. Então, esse número aqui, pessoal, deu 1 milhão e pouco, tá? Só que isso aqui tem que ser vezes 20 nano, né? Tá? Então, aqui caiu para 23,9, 24, tá? Então, isso aqui tudo vai dar VO igual a menos 30 V1, tá? Mais 24 milivolts, tá? Antes a gente tinha quanto? 312, tá? Antes a gente tinha 312 milha aqui. Agora a gente tem 24, tá? Então já é um valor bem menor, uma redução, nossa, de mais de 90 e poucos por cento aí no offset, tá? Beleza? Então esse é o objetivo desse resistor ali, a gente tentar eliminar esse offset aí. Beleza? Entendido? Entendido. Tranquilo? Então esse aí é o objetivo. Se a gente tiver uma corrente de offset ou corrente de desvio muito alta, a gente pode usar esses resistores aí para tentar minimizar um pouco. Não vai eliminar totalmente, mas já reduz consideravelmente. Tá? Então, a gente usou, lembrando da última aula, o que a gente fez? A gente pegou e usou um circuitinho lá para reduzir a tensão do offset. Tá? Lá, como tinha uma tensão, a gente pegava e somava outra tensão para eliminar aquela. Tá? Aqui a gente tem uma corrente. Então, a corrente a gente colocou um resistor para dar uma queda de tensão, tá? E com isso eliminar um pouco do offset causado pela corrente de offset que vai produzir uma tensão lá na saída, tá? O que a gente teria que fazer agora? A gente teria que pegar e eliminar tanto a tensão do offset quanto a corrente do offset, tá? Então, nesse circuito aqui, o que a gente faria? O que a gente faria? Que a gente vai ver na próxima aula, tá? A gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia colocar, eu vou desenhar, vou pegar isso aqui e vou recortar daqui e colocar ali embaixo, porque daí vai dar. Aqui embaixo. O que a gente faria aqui, pessoal? Lembrando que na última aula, o que a gente fez? A gente colocou aqui, ó, um divisor de tensão, né? Assim, né? Tá? E essa tensão aqui, eu acho que era uma tensão Vx que eu tinha colocado lá, e o Vx é menor do que zero, a tensão negativa, tá? Então a gente colocava uma tensão aqui, que essa tensão ia ficar em série e ia se somar, então, com a tensão do offset, tá? Então aqui a gente faz da mesma forma. Esse circuito aqui, ó, que vai compensar a tensão, a gente vai usar para compensar a corrente também, tá? Por quê? Porque em vez de a gente colocar esse resistor R3, quando a gente faz por superposição, o que a gente faz? A gente pega e zera essa tensão, né? Quando a gente zera essa tensão, esse resistor aqui, ó, ele vai ficar em paralelo com esse, tá?
Então, o paralelo desses dois aqui vai ser o nosso R3. Tá? O paralelo vai ser o R3, ok? E daí, o paralelo é o R3 e a tensão que a gente vai colocar aqui do offset é a nossa, o menos o VOS, tá? Então, com isso, a gente vai tentar satisfazer os dois ao mesmo tempo, tá? Então, isso aí a gente vai fazer na próxima aula, tá? Então, vai eliminar os dois, ok? Beleza? Então, na próxima aula a gente vê isso aí, que senão vai ficar muito tarde, tá? Que isso aqui vai demorar um pouquinho também, tá? Então, a gente viu separado, tá? E depois a gente vai ver os dois juntos. Beleza? Beleza. Tá, então o que nós temos que fazer aqui, pessoal? Tá, eu não sei se vocês, eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui. Isso aqui é o nosso planejamento de aula, tá? O que nós vimos hoje, então? Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 18, né? Então nós estamos aqui, ó, tá? Então é o primeiro dia, nós vimos então a última parte sobre não idealidades, tá? Do amplificador, ok? E daí, na próxima aula, no início, então, a gente vai ver quando tensão no offset e corrente no offset juntos, tá? E daí depois a gente já vai começar amplificadores, integrador e diferenciador, tá? Que é a segunda parte da... Na verdade, é a última parte da parte linear, tá? Então, nós temos lá na ementa da disciplina, ela é dividida basicamente em três partes, amplificadores lineares, que é o que a gente viu até agora, amplificador de diferença, somador, subtrator, essas coisas, né? Isso é o linear. E o amplificador integrador e diferenciador também é da parte linear, tá? Então, quando fechar essa parte, nós vamos fazer uma prova, tá? Aqui, ó, a nossa prova está marcada para o dia 1º do 12, tá? 1º do 12 é aqui, ó, daqui 2 semanas, tá? Eu acho que nós vamos jogar pelo menos para o dia 2, pelo menos um pouquinho o próximo, porque daí para dar um tempinho a mais aqui, tá? Então, dessa parte de não idealidades tem uma lista, e da parte de integrador e diferenciador também tem uma lista, tá? Então, vocês, sexta-feira vocês vão me entregar essa lista de agora, eu já vou largar outra, tá? E já vou largar outra e depois já tem mais outra. Então, tem 2 semanas para fazer 2 listas e estudar para a prova, tá? Então, não podemos perder muito tempo aí, tá? Então, a prova vai ser ou no dia 1º ou no dia 2 aqui, tá? Tem 2 semanas aí, eu acho que é tranquilo de fazer, tá? Então, nós temos 3 períodos na quarta, né? Então, é melhor que seja na quarta, tá? Então, já vamos deixar meio marcado aqui para o dia 2. Né? Tudo bem para vocês? Para mim pode ser. Tá? Não tem nenhuma outra prova no dia? Não. Tá? Então, a prova vai ser 1 ou 2 questões ali, e daí vocês resolvem no período da aula, tira a foto, manda e fechou, tá? Vai ser no papel daí, então. A prova vai ser no papel, né? Vocês fazem no papel, porque eu acho que não tem outra maneira para vocês fazerem, né? Fazerem no período, né? Sim. Beleza. Tá? Então tá. Daí. Prova estilo normal, né? Prova normal, vocês fazem e me enviem. Tá? Então, você botar e estudar isso. E ainda tem conteúdo para ver para a prova. Vai ficar meio em cima. Talvez até joga para mais um dia, mas vamos trabalhar com o dia 2 ali. Senão, a gente deixa para outra semana para dar um pouquinho mais de tempo de estudar. Talvez porque a gente vai ver conteúdo um dia antes, quase. Acho que vai ficar meio complicado mesmo. Tá, mas a gente pode conversar. Mas já vão estudando, né? Vão estudando como se fosse prova. Tá? Faz essa lista aí. Então tá, até mais. Então tá. Valeu. Até mais, gente. semana que vem. Valeu, abraço. Tchau, tchau.